Olá, simples, persistente e sonhador. Natural de Estância Velha, filho do seu José e da dona Larci, é formado em jornalismo pelo Unicinos. Dedicado, o pai do Gustavo começou junto ao NH o Caderno Bar. Em 2002, fundou o jornal, hoje revista, O Polvo, destinado especialmente ao público jovem e adolescente. Hoje teremos uma conversa de peso com Maurício Carvalho. Seja muito bem-vindo, meu amigo Maurício. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer conversar contigo, contar essa história. Tua história, a história desse veículo que a gente gosta tanto, né? Não é só um sonhador, é um realizador. Exatamente, a gente conseguiu passar do sonho, né, para a realização, e aí estamos ainda realizando, sonhando, tudo junto, né? Que isso que é importante quando a gente tem um projeto que a gente acredita e ama tanto quanto Natural esse. de Estância Velha. Sou de Estância Velha. Surgiu a comunicação na tua vida? Olha só, eu trabalhei, como todo mundo que trabalhou em Estância Velha nos anos 90, eu comecei em área de calçado, né? Jovem, 14 anos, logo trabalhando em fábrica de calçado. Mas sempre fui uma pessoa assim, muito comunicativa, sempre gostei muito de escrever, de ler, muito informado. E mesmo enquanto trabalhava lá naquela coisa de calçado e tal, sempre pensando nisso, né? Então, em 92, depois que eu me formei no ensino médio, eu entrei na Unicinos, foi a minha primeira opção. E me apaixonei, assim, pelo... Tu gosta de contar história? Gosto. Sou um cara bem... conta, mas sou um bom ouvidor também, ouvinte. Porque o que acontece, assim, a gente, no jornalismo, tu tem que escutar muita história, né? Tu tem que saber fazer as pessoas tirarem as melhores histórias, lembrarem de coisas importantes, né? E isso aconteceu o tempo inteiro, assim, dentro da Unicinos. Tive ótimos professores, tive ótimos colegas, né? E acabei indo para essa área da imprensa escrita, que era a minha paixão, assim, escrever sempre. Parece que uma das melhores escolas mesmo foram as práticas lá. Ah, com certeza. No VS. No VS, Aí, enquanto que eu ainda estava estudando, apareceu uma oportunidade em 96 de trabalhar no jornal VS ali em São Leopoldo. E que foi uma coisa muito engraçada, assim, o jeito que eu comecei. Porque, na verdade, sempre fui ligado em música, em cinema, em cultura, né? Eu me arriscava muito e me sinto hoje, assim, um crítico de música, assim, escrevia muito, ia muito em show, ouvia muita música. E fui para o VS com essa ideia, assim, dizendo, olha, gente, eu quero ser um repórter de cultura, né? Aí, quando eu cheguei lá, o Ezio Marquise, o meu antigo editor, disse, olha, a gente tem uma vaga aqui, mas é na área de polícia. Eu disse, nada a ver? Nada a ver. Eu disse, meu Deus do céu, polícia, cara. Poxa, mas não tem nada a ver. Eu disse, olha, assim, tu quer entrar num jornal, tu quer conhecer como é uma redação, tu quer trabalhar no dia a dia, é o que a gente tem aqui e a gente quer apostar no potencial e quem sabe mais adiante tu consegue alguma coisa nessa área. E encarei. E na verdade, quem faz reportagem de polícia encara mesmo. Eu tenho uns amigos que fazem, eu tenho muita admiração, porque é um trabalho muito forte, muito árduo, né? A gente trabalha muito com sentimento e essa coisa do investigatório, que tu acaba entrando junto e participando. Isso como escola de jornalismo, é fantástico. Caso tu cobriu, assim, que tu lembra de ter te exigido mais, assim? O que me doía muito, assim, que era complicado, era essa coisa, assim, às vezes, por exemplo, incêndio. Tinha que entrar dentro e às vezes um incêndio complicado, assim, de coisas, pessoas que morreram ali, né? E aí tu entra e um corpo carbonizado. Coisas assim, muitas coisas assim de a gente descobrir, de tudo. Para alguém que tem uma sensibilidade como tu tens, isso não deve fazer nada bem, né? Sinceramente, muda muito assim a tua forma, tu endurece um pouco, sabe? Porque tu encara coisas muito pesadas, aquela coisa de ir lá conversar com um cara que foi preso, um cara que às vezes cometeu um crime forte
Isso te dá uma indignação também, né? Porque tu foi lá, viu, o cara destroçou uma família, né? O cara e tá lá e tu tem que conversar com ele e não se indignar com o cara, tu tem que ser jornalístico, né? Tu tem que entender o que o cara fez, por que ele fez e tentar deixar a emoção um pouco de fora, mas tu te endurece um pouco com essa situação, assim. Mas aí veio, entre vários projetos, desenvolveu depois no jornal NH também. Isso, né? Depois fui pro NH. Veio esse caderno Bar. Isso, exatamente. Aí depois que eu consegui, aí apareceu a chance de trabalhar na área de cultura, né? Então saí da polícia, trabalhei na área de cultura, fiz alguma coisa de área de esporte também, que eu também gosto bastante. E a gente já fez, no NH e no VS, a gente fez as coberturas de Copa do Mundo, algumas Copas eu acabei trabalhando lá também. 98 menos, mas 2002 a gente trabalhou nos cadernos especiais, então, e era uma Copa na madrugada, tu ficava até 3 da manhã para trabalhar, para fazer as coberturas, foi muito legal também. E fui trabalhando nessa parte de cultura, né? E desenvolvi, no VS não tinha área de cultura, assim, e foi uma coisa que eu bati pé e garanti para o meu editor que eu ia conseguir fazer uma página de cultura, que virou 2 páginas de cultura, porque todo tem dia. Cultura em São Leopoldo. Muita cultura em São Leopoldo, só que não tinha divulgação. E o trabalho foi bem feito. Não tem mais Secretaria de Cultura. Não tem mais Secretaria de Cultura, exatamente, exatamente, mas tem muita coisa bacana lá em São Leopoldo. Acho uma cidade assim que é fantástica, que floresce cultura, que tem muitos nichos e só que não são divulgados. Então isso eu fiz um trabalho lá durante 2 anos e o pessoal do NH, o Nelson Ferrão, que continua até hoje no Grupo Sinos, tinha a ideia de fazer um caderno especial para o público jovem, porque o jornal precisa trabalhar com o público jovem, né? E continua trabalhando até hoje. Preparando o seu leitor de manhã. Preparando o seu leitor. Porque o que era o grande desafio? O público jovem não lê o jornal sempre foi... O NH tinha popinha e depois tinha um colapso, não é? Um colapso de tempo. Exatamente, tu só tinha a parte de cultura e alguma coisa para jovem ali no ABC Domingo, praticamente, né? E tu não tinha esse elo, né? Então, eu fui chamado para lá, desenvolvi todo um processo que foi muito bom, assim, coisa de formato, de estrutura, linguagem, estrutura visual, tudo a gente desenvolveu e foi algo muito legal. A gente começou em 99 lá e o caderno, eu trabalhei lá no NH até 2002, desenvolvendo o caderno. A gente conseguiu fazer coisas muito diferentes, matérias bacanas, matérias sempre que instigavam e que não era só a coisa de informar, era trazer algumas coisas diferentes e alguns enfoques totalmente diferentes do jornal, assim. Então, isso eu acho que a gente conseguiu cumprir de uma forma muito interessante naquela época, né? E foi se desenvolvendo tanto que hoje mudaram os cadernos, mas continua esse enfoque no público jovem, que é fundamental. Eu acho que o jornal, hoje, ele perdeu um pouco com esse público jovem, mas eu acho que ele tem tudo para se reinventar. Sabe? Mas aí a gente não fala do jornal NH, não, a gente fala do veículo jornal. Do veículo jornal, não é só o NH, tu vê todos os outros veículos, por exemplo, o Sul, né, que terminou e foi para a web, né? Eu acho que ainda vai ter muita coisa de trabalhar com o jornalismo, a coisa local, porque todo mundo diz, todo mundo lê as coisas no teu smart, né? No teu smartphone, ou tu vai na internet, tu vai conseguir ler. Só que tem coisas locais, tem coisas da cultura local, tem coisas da notícia local que os grandes portais não têm como fazer. Isso é o papel, eu acho. Eu quero voltar para isso, mas antes disso a gente não pode falar do início do projeto. Pois é. Esse é o teu hoje. Como foi esse início? Quando é que tu começou a sentir que aquele suplemento do jornal que tu servia, ele podia virar a tua vida, né? A gente sempre... O que aconteceu ali, a gente teve um período ali dentro do NH que o caderno teve algumas dificuldades, assim. Isso nos deixou... Nossa equipe ali que fazia nos deixou um pouco chateados, assim. Então a gente sempre apostou no segmento, assim. A gente via que tinha possibilidade de crescer e a gente queria fazer um projeto ainda maior do que se fazia no NH, com mais
possibilidades e enfoques e coisas diferentes. Então, a gente acabou conversando entre nós e saímos ali do NH para criar essa nova ideia, assim. O que aconteceu muito ali no início é que a gente, na verdade, conhecia o jornalismo. A gente não conhecia a administração, a circulação, a distribuição. Isso foi para nós vamos aprender na prática. Como é que tu faz 10 mil jornais? Como é que tu distribui isso? Né? Para quem tu distribui isso? Como é que tu faz essa logística? Isso tudo a gente teve que aprender. E a gente começou a desenvolver essa coisa assim, de ter sempre a cara do jovem ali. Então tinha muita cobertura que tinha sempre que ser feita, estar dentro das escolas onde eles estão ali, participando da vida estudantil, mostrando coisas diferentes para eles. Então a gente teve sempre muito apoio das escolas, porque as escolas viam que o nosso perfil não era só falar sobre bobagem. Né? A gente pelo contrário, né? Exatamente. A gente tem um perfil jovem, a gente tem uma linguagem jovem, mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa muito construtiva, né? Claro que tem as amenidades, normal. O jovem também tem isso. Agora tu vai lá e mostra um projeto que eles estão fazendo, tu mostra alguma coisa que eles estão desenvolvendo. Isso é bem importante, sabe? Legal, bacana. E o Polvo começou com... Como começou um polvo? Da onde vem essa ideia de ser um polvo, o elemento e o todo do jornal? Isso, né? Vou te dizer assim, ó, a gente tinha todo o conceito do jornal. A última coisa que a gente tinha foi o nome. O nome não apareceu, foi a coisa mais difícil do projeto, foi sair um nome. A gente pensou em zilhões de nomes. E um dia, aquela coisa assim, de um dia conversar na mesa de bar e tal, e saiu um nome Polvo e o Polvo. O Polvo tem uma brincadeira com vários jornais tradicionais, são do Povo, né? Tem o Povo no Ceará, tem Correio do Povo, a Gazeta do Povo. Tinha uma junção com o jornal, mas o Polvo seria uma coisa descontraída, né? E a partir disso, o polvo tem muitos tentáculos, o polvo consegue falar sobre várias coisas de uma forma diferente. Então, ao natural na conversa, exatamente, né? E aí virou, a gente brincou, era a época, quando nós lançamos, era a época de Copa, tinha a família Scolari naquele tempo, virou a família Octopus também, então virou uma brincadeira e tudo foi muito bem aceito, assim. Então a gente logo criou a cara até hoje o logo tem um tentáculo, né? Existe um boneco do polvo e tem várias coisas que a gente brinca com o polvo também. Então o polvo acabou sendo uma coisa descontraída e a gente chegava nas escolas e o pessoal achava interessante, nossa, um nome diferente, que coisa diferente e tal. E acompanhando... O conceito gráfico, desde o primeiro momento, foi muito bom. O conceito gráfico da gente, assim, que a gente teve, que é os meus sócios antigamente, que era o Roger Gasparotto e o Beto Soares, fantásticos na parte gráfica, fantásticos, faziam coisas incríveis. E isso foi se desenvolvendo, né? Então a gente começou ali com uma coisa menor ali, a gente tentava, o nosso primeiro jornal, que foi uma capa do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, só a capa e contra colorida e a central colorida. Depois a gente conseguiu, com o passar do tempo, fazer um jornal todo colorido. Depois, sempre naquela coisa da luta, assim, aumentando. O Polvo foi para a TV, o Polvo foi para as redes sociais, o Polvo virou revista. A gente vai conversar sobre isso logo depois do nosso intervalo. Hoje com o Polvo Maurício Carvalho.